Davi Luiz conseguiu a meta para conseguir aí a sua renovação automática com o Flamengo, né? Uma meta ridícula de ser alcançada, né? E o Davi Luiz atingiu a minutagem necessária aí para acionar a cláusula que renova o seu contrato. Mas isso não é garantia de que ele permaneça no Flamengo, né? Então há uma esperança. Aí a reportagem é do Extra, tá? Do Diogo Dantas. Tá? Há um diálogo aberto entre clube e jogador para interromper a relação caso uma das partes não se sinta confortável com a continuidade. Nesse caso, os dois lados caminham nessa direção. Quando o Flamengo renovou o ano passado com o Davi Luiz, sugeriu que fosse prevista uma extensão contratual por um gatilho de desempenho. A intenção era justamente premiar o atleta por ajudar o clube, mas também evitar um leilão para o caso de querer mantê-lo por mais tempo. Dessa forma, a cláusula tem uma flexibilidade. No papel, a previsão de renovação automática, mas juridicamente as partes podem refazer o acordo para que os dois lados saiam satisfeitos e para que Davi Luiz não fique no Flamengo sem estar nos planos. Está descartado, por exemplo, a possibilidade do zagueiro permanecer no Flamengo encostado, treinando separado ou qualquer coisa do tipo, só porque seu contrato seria renovado pela meta. Ainda não houve conversas nesse sentido entre o jogador e a diretoria, até porque o momento de Davi Luiz no Flamengo é bem complicado, com jogos importantes pela frente, e em breve isso entrará em pauta. E aí tem uma reportagem do Vene Casagrande, né, dizendo que com a renovação automática ativada, o Davi Luiz pretende cumprir o contrato dele com o Flamengo até o final de 2024. Eles ainda não entraram em conversação, né? Tem aí essa possibilidade, mas aí, Alan, me dá medo essa questão de juridicamente as partes podem refazer o contrato para que os dois lados saiam satisfeitos. De mão a banana, o Davi Luiz não vai sair. Então o Flamengo vai gastar um dinheiro, mesmo que dispense o jogador. Pelo menos na minha visão, tá? Não, eu acho que não. Nesse ponto não, Marcão. Nesse ponto eu não vou concordar com você. Porque é o seguinte, o que vai fazer o Davi Luiz sair? Né? Já que tem a tal da renovação automática, é pintar uma proposta financeira que faça com que ele se encante, né, por um novo projeto, vamos colocar dessa forma. E aí o Flamengo vai entender que vai facilitar para ele essa questão, já que ele é um jogador, né, com idade avançada, é um jogador caro para ficar, infelizmente, no banco de reservas. E aí, Marcão, eu fiz um Cleitinho, eu estava numa live aqui com o Cleito, eu acho que foi até, não sei se é a que eu substituí você, eu fiz uma live esses dias com o Cleito, e na minha cabeça, eu criei um cenário hipotético, tá? Dentro da minha cabecinha aqui, criativa, de como pode ter acontecido essa negociação do Davi Luiz. Porque é bizarra, Pedro, é bizarra você colocar para um atleta com idade avançada esse tipo de renovação automática, Marcão. É bizarro isso acontecer. Com todo respeito, eu não posso concordar com isso. Cara, para mim, até poderia ter a cláusula. O que não dá é para você ter uma cláusula que é batida em junho, com meios tempos em alguns jogos, sabe? Sei lá, são 45 minutos em 20 jogos. Quem foi que indicou essa meta? A meta dele tinha que ser 90% dos jogos completos, sei lá, alguma coisa assim. Poderia ter uma meta. Eu acho que poderia ter uma meta. Ela só não poderia ser tão ridícula quanto essa. Entendeu? Além da meta ter sido ridícula, na minha cabeça, não faz o menor sentido. Com todo respeito, não justifica. Todo mundo fala em copiar a Europa. A Europa é, né, o grande espelho do mundo, ou deveria ser, ou querem que seja. Porque na Europa existe um nível de profissionalização, na Europa as coisas acontecem, o caralho, a quatro, não sei o que lá. Só que é o seguinte, irmão. Nego copia um monte de merda da Europa, porque nem tudo que é feito só pelo fato de ser na Europa é positivo não, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Mas nego usa dessa forma. Nego me pega, Marcão, e faz o seguinte. Nego não copia as coisas boas que são feitas na Europa. Que, ao meu ver, deveria acontecer com o Davi Luiz e com qualquer outro jogador com idade avançada. Você trazer o jogador,
Como é que a Europa faz com esses jogadores com mais idade lá fora? Contrato de 1 ano, vou avaliar ao término do contrato se a gente vai renovar por mais uma temporada ou não. Ou se a gente encerra nessa temporada, após a temporada se completar. Não tem renovação automática. Só que aí, na minha cabeça, Marcão, eu criei, né, um cenário hipotético que foi da seguinte forma. Davi Luiz ganhou ano passado, foi importante. Aí tem as duas partes. Tem o seu Spindle, que para mim faz um bom trabalho com relação à negociação, não canso de falar isso aqui, tá? E tem o empresário do Davi Luiz. Então, vamos sentar para conversar. Vamos sentar para conversar. A gente precisa ver a renovação do Davi Luiz. Spindle, me interessa sim para o Flamengo. O Davi Luiz conseguiu bons números, foi um cara importante, teve a sua importância extracampo, é um cara que conseguiu, né, ali agregar valor aos meninos, conseguiu retomar a confiança do Léo Pereira, foi um cara importante na mudança. Com o Rodinei, ele foi fundamental. O Rodinei se transformou num outro jogador. Mas vamos lá, eu, Flamengo, né, na figura do Spindle, entendo que a gente quer partir para essa renovação. Empresário do Davi Luiz. Ok, entendo perfeitamente. E o Davi Luiz tem interesse em permanecer no Flamengo, tá? Conversei com o meu cliente, o Davi Luiz quer permanecer. Só que ele entende que tem que haver uma valorização. Esse 1.800.000 que foi pago no início foi para que ele, né, já diminuiu consideravelmente o salário dele, e aí começam as conversas, né? Só que agora ele entende que uma valorização há de ser feita. O Spindle vira e fala assim, não, olha só, desculpa, a gente quer muito renovar com o Davi Luiz, mas eu renovo com o Davi Luiz com o salário mais baixo, se ele ganha 1,5 milhão, 1.300.000, porque dentro do orçamento do Flamengo, e o jogador está com a idade um pouco mais avançada, isso pode ter essa limitação de jogos, e você começa aquela negociação. Volta para o cara do Davi Luiz. Não, para diminuir o salário, esquece. Então, a gente não vai fechar. Não tem como a gente ver um bem bolado. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aí, né, 1.600.000, 1.700.000, só para dar uma valorizadazinha no passe do cara, pelo que o cara entregou. Aí o Spindle volta e fala assim, não dá. Eu não tenho orçamento. Vamos fazer o seguinte, vamos manter, então, nesse 1,5 milhão. O que eu consigo, de repente, é manter esse 1,5 milhão. Aí o cara do Davi Luiz vira e fala assim, 1,5 milhão não dá para manter. Tá, mas vamos fazer um bem bolado, então, aqui? Vamos colocar uma cláusula de renovação automática, caso ele atinja uma meta estabelecida aqui. E aí, isso foi estipulado e levado ao presidente Rodolfo Landim para assinar essa merda. Porque quem assinou essa merda foi o Rodolfo Landim, e ele concordou com os termos. Então, Marcão, eu estou criando aqui um cenário hipotético para acreditar. Eu acho que pode ter sido isso mesmo. Eu acho que foi isso mesmo. Eu sei, só que aí é o seguinte, tá errado, desculpa. Pode ter sido isso, caralho, eu entendo que toda negociação para dar match tem que chegar em comum acordo, que seja positivo e bom para ambas as partes. Entendo perfeitamente, sou da área comercial. Só que não dá para você ficar refém de um jogador de 35, 37 anos, até porque, Marcão, sejamos honestos, é um jogador que não vai entregar financeiramente nada ao Flamengo. E aí, eu fiz essa conta com o Cleito. Vou fazer com você. Você é melhor de matemática, inclusive, do que o Cleito. Existe alguém dentro do Flamengo trabalhando para entender as coisas que deveriam entregar? Existe uma meta a ser batida na questão ali do departamento de futebol, do sim do Flamengo pelo seu Fabinho Salgado? Porque é o seguinte, Marcão, quanto é que especulam que é o salário do Davi Luiz hoje? 1.700, 1.800. 1,5, 1,600, 1,700, já ouvi até 1,800. Vamos botar que seja. Quanto é que o Fabrício Bruno ganha no Flamengo? Um quarto disso. Falam que é 300. 350. Até mais, então, um terço disso. Um terço disso. Um sexto. Um sexto. Um sexto. Vamos botar que é o seguinte, Marcão. Né? Vamos colocar que não, tá muito barato. Para eu ir ao mercado e contratar um zagueiro promissor, um zagueiro mais jovem, que pode me entregar um potencial e, inclusive, valorizar e eu ter um dinheiro de revenda, eu vou ter que dispor de 500 mil de salário para esse cara. E pagar.
e pagar um valor por esse cara. Vai me custar 20 milhões, 25, 30. Só antes de você continuar seu raciocínio. O ano do Fabrício Bruno, se ele receber 400 mil, são 3 meses de salário do Davi Luiz. Exato. Exato. Tá? A conta que eu quero fazer é o seguinte, Marcão. Multiplica aí 1.800.000 por 24. Vou botar 2 anos, tá? Vou botar 2 anos. Multiplica para mim. É muito dinheiro. Tá quanto? 43. 43 milhões. Faz o seguinte agora para mim. Multiplica para mim 500 mil por 24. Aí é fácil, dá 12. Oi? Dá 12. 500 por 24 dá 12. Diminui. Diminui esses 12 pelo 30 milhões. 30 milhões. Com 30 milhões a gente não contrata um puta de um zagueiro. E paga o ano dele. Contrataria com poder de valorização e revenda? Sim, com certeza. Então, essa é uma conta que precisa ser feita dentro do Flamengo. Vou pagar 1.800.000 para 2 anos para ter o Davi Luiz, que é o que o Flamengo vai concluir aqui, e talvez 3 anos. Estou fazendo por 2 anos, tá? Estou colocando que o Davi Luiz vai sair ao término do ano. Alan, mas tem a questão, né, do ganho técnico do cara, da experiência. Entendo perfeitamente. Só que isso tem que ser posto para que, pelo menos, a gente não tenha que se colocar numa mesa de negociação refém da permanência ou não do Davi Luiz. Para pelo menos isso, Marcão. Porque é o seguinte, se eu tenho na manga já um zagueiro mapeado de alto potencial, que eu vou gastar menos do que isso, ou próximo disso, eu não vou ficar refém numa mesa de negociação. Só que o que acontece no Flamengo, e é o que me deixa transparecer, infelizmente, é o seguinte. O negociador, que é o Spindle, vai vencido, ou vai, muitas das vezes, com um único e solitário nome. Caralho, eu preciso fechar. Vou dar exemplos aqui. O desespero do Flamengo era gigante para conseguir contratar ano passado quem, Marcão? Ano passado? O Oscar, vou te ajudar, para tu não pensar muito. E foi o único e solitário alvo. Até hoje, inclusive, ninguém tira da minha cabeça. Saiu notícia hoje de novo que estão atrás dele de novo aí. Aí. E ninguém tira da minha cabeça que a tal promessa feita pelo senhor Marco Braz, lá ainda em campanha política, foi voltada na vinda do senhor Oscar, que não conseguiu se desvincular lá da China, porque dinheiro para pagar o passe o Flamengo não ia ter. Então, irmão, a gente precisa, sim, mirar num planejamento mais sólido, mais consistente, mais competente. E eu não tenho a certeza que isso acontece dentro do Flamengo. Porque eu tenho a certeza absoluta que não acontece. Então bom. Então, tá bom. Tu não tem certeza que acontece? Eu tenho certeza que não acontece. Alan, não pode acontecer e a gente ter 90% das nossas contratações jogadores regressos da Europa. Seja em qual fase for. Pode pegar, cara. As contratações desde 2019. A gente pode pegar todas. É que eu não vou lembrar de todas, mas tem Gabigol, Pedro, Gerson, Rafinha, Mari. Aí o Rodrigo Caio não, que estava aqui no Brasil. Nem o Bruno Henrique. Mas aí teve, no outro ano... O Gabigol estava no Brasil também. O Gabigol estava no Brasil. Mas era jogador da Inter, né? Não era jogador da Inter. Aí você pega no outro ano, até os emprestados. Kennedy, Moreno, Marlos Moreno. Aí você vai pular o Berril, que também estava aqui na América do Sul. 90% das nossas contratações são jogadores que estão vindo de lá. Vitinho, Cebolinha, Davi Luiz. O Gerson agora de novo. O Gerson ele comprou 2 vezes da Europa. Cara, Andréas, Bruno Viana, Felipe Luiz, Isla. Pode ir botando. Pode ir botando. 90% das nossas contratações são jogadores que vêm da Europa para cá. Para jogador da Europa, Vidal, Varela, Ayrton Lucas, que é um bom jogador. O Léo Pereira, não. Nem o Michael, Brasil, os dois. Mas 90% das contratações são vindas da Europa. Pedro, boa.
para contratação da Europa, na boa, não precisa de sim. Você não precisa trabalhar. É você sentar aqui, ligar a porra da ESPN e ver os caras todo dia, irmão. Não precisa de sim. Você bota o Bruno Pet na frente da televisão aqui, ó, fala aqui, ô doidão, dá uma olhada nesse cara aí. Pronto. Pulgar, Thiago Maia. Pode ver, todo mundo veio da Europa, cara. Todo mundo veio da Europa. E muitos são refúgio da Europa, é importante falar. Mas a gente só compra da Europa quem é refúgio, Alan. A gente não consegue comprar promessa da Europa, não, parceiro. Porque se o cara é promessa na Europa, ele vai ficar lá. A gente só compra quem não presta lá. E eu acho que o Flamengo tem um nicho de jogadores que são jogadores que são muito bons para o Brasil e que não jogaram tão bem na Europa. O Flamengo repatriou esses jogadores e deu certo. Não acho que deram. Se a gente pegar o nível de assertividade do Flamengo, é grande na questão das contratações. É maior, por exemplo, que a do Palmeiras. O Palmeiras está até hoje sem atacante. Flaco Lopes, Merentiel, esses caras. A gente tem uma assertividade grande. Mas a que preço? É o preço de retornar um cara da Europa. A gente paga muito caro. E a gente paga caro, eventualmente, no passe. E os caras que não têm passe, acontece o que aconteceu com o Davi Luiz. O cara recebia 3 milhões lá. O cara fala assim, ó, vou te fazer uma promoção. É 1 milhão e 800. É a promoção do cara, irmão. E aí, uma coisa que eu acho que o Flamengo fez, o Flamengo inflacionou os seus salários. Não há time no Brasil que resista com o reserva ganhando 800 mil como o Marinho. 700 mil como o Vitinho ganhava. 1 milhão e 800 como o Davi Luiz ganha e está sentando no banco. Não sei quanto ganha o Rodrigo Caio, mas ganha muito. Então, mas aí vamos lá. O Flamengo inflacionou o mercado. O Flamengo inflacionou o mercado.